Capítulo 5. A Montanha da Esperança. Era cedo pela manhã. O sol começava a tocar suavemente as colinas da Galileia, quando Jesus, seguido por uma multidão de pessoas famintas de significado e verdade, subiu uma pequena montanha. As sombras da noite se dissipavam lentamente, assim como a escuridão nas almas daqueles que o acompanhavam. Homens, mulheres e crianças se reuniam aos seus pés, esperando cada palavra que saísse de sua boca. Eles vinham de várias aldeias, carregando suas dores, ansiedades e esperanças. Havia entre eles os oprimidos, que haviam perdido tudo, os pobres de espírito, que já não viam propósito na vida, e os que choravam, cujos corações estavam partidos por perdas e sofrimento. Muitos ali estavam cansados de lutar por uma vida melhor e ansiavam por algo mais, algo que o mundo não podia oferecer. Quando Jesus começou a falar, sua voz era serena, mas cheia de poder. Cada palavra que saía de sua boca carregava um peso eterno, como se estivesse desenhando um novo mapa da vida, traçando um caminho que conduzia não a riquezas terrenas, mas a um tesouro celestial. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. As palavras ecoaram pelo ar, e um silêncio reverente tomou conta da multidão. Aqueles que haviam sido desprezados e marginalizados sentiram seus corações acelerarem. De repente, eles perceberam que o reino que Jesus falava não era para os poderosos, mas para os humildes, para os que sabiam que nada tinham a oferecer além de sua dependência de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aquela frase trouxe uma onda de esperança aos olhos marejados. Os que carregavam o peso de perdas profundas, mães que perderam filhos, viúvas sem consolo, e pais que haviam visto a fome destruir suas famílias, agora sentiam como se um manto invisível de conforto os envolvesse. Jesus estava dizendo que suas lágrimas não eram em vão, que o consolo não apenas viria, mas já estava presente nele. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Aquelas palavras impactaram os corações daqueles que, por muito tempo, haviam sido esmagados pela injustiça e pela opressão. Eles entenderam que o poder de Deus não se manifestava na força física ou na imposição, mas na mansidão, na confiança serena de que Deus seria seu defensor. Era uma nova esperança, um novo tipo de força. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ao ouvir isso, os corações dos que ansiavam por justiça se inflamaram. Eles eram aqueles que por tanto tempo clamavam contra as injustiças do mundo, os que sofriam sob o jugo de governantes cruéis e de líderes religiosos hipócritas. E ali, nas palavras de Jesus, eles encontraram a certeza de que, apesar das circunstâncias, Deus veria sua sede e os saciaria. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Enquanto Jesus falava, muitos naquela multidão começaram a chorar. O peso do perdão, tanto de dar quanto de receber, desceu sobre eles. Os ressentimentos que guardavam em seus corações começaram a derreter. Eles entenderam que no reino de Deus, o amor supera o ódio e a misericórdia tem mais poder que a vingança. Muitos se lembraram das mágoas que carregavam contra seus irmãos e, pela primeira vez, começaram a vislumbrar a liberdade que vem ao perdoar. Sal da terra e luz do mundo, o chamado à influência divina. Jesus estava no alto do monte com a multidão ao seu redor. Seus discípulos estavam atentos e as suas palavras penetravam profundamente em seus corações. Após ensiná-los sobre quem é verdadeiramente abençoado, ele fez uma pausa, e o vento suave que soprava trouxe um silêncio reverente. Jesus então disse: "Vós sois o sal da terra." Imediatamente as palavras provocaram reflexão. O sal, em tempos antigos, era algo valioso. Era usado para conservar alimentos e para realçar o sabor das refeições. Sem sal, a comida apodrecia e perdia seu gosto. Da mesma forma, Jesus alertava seus discípulos de que o mundo sem a influência deles, uma influência guiada por Deus, se deterioraria. Eles eram o elemento vital para preservar a verdade, a justiça e a bondade em um mundo decaído.
Mas se o sal perder o sabor, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. As palavras de Jesus eram tanto um chamado quanto uma advertência. O sal que não cumpre seu propósito perde sua essência. E se os discípulos não vivessem conforme o reino de Deus, se não mantivessem sua pureza, sua influência seria inútil, descartada, sem valor. Eles seriam como sal sem gosto, incapaz de transformar. Jesus olhou para a multidão que o escutava com seriedade e continuou: Vós sois a luz do mundo. Naquele tempo, a escuridão era uma realidade constante. Não havia eletricidade, e a luz era algo essencial e precioso, uma necessidade durante a noite. Quando Jesus declarou que seus discípulos eram a luz do mundo, ele não estava apenas afirmando sua importância, mas também sua missão. Eles deveriam iluminar as trevas ao seu redor, trazendo clareza e verdade onde houvesse confusão e engano. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A imagem de uma cidade no topo de uma colina é clara. À noite, suas luzes podem ser vistas à distância, guiando aqueles que vagam nas trevas. Assim também, Jesus ensinava que suas vidas deveriam ser visíveis, uma luz que atrairia outros para Deus. Não poderiam viver uma fé oculta e isolada, mas sim brilhar para que todos ao redor pudessem ver. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Jesus concluiu essa metáfora com um exemplo simples e cotidiano. Quando uma lâmpada é acesa, ela é colocada em um lugar elevado, para que sua luz se espalhe e ilumine tudo ao redor. De forma semelhante, a vida dos discípulos deveria iluminar o mundo, revelando a verdade de Deus em suas ações, palavras e atitudes. Não fazia sentido esconder a luz que Deus havia colocado neles. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Jesus concluiu sua mensagem com uma exortação poderosa. A luz deles não era para atrair atenção para si próprios, mas para que outros vissem suas boas ações e glorificassem a Deus. Cada atitude, cada gesto de bondade, cada ato de justiça era um reflexo da luz divina apontando para o Pai Celestial, o cumprimento da lei e a justiça do coração. A multidão estava em silêncio, aguardando cada palavra que Jesus proferia. Havia um murmúrio no ar, enquanto muitos se perguntavam o que ele tinha a dizer sobre a lei de Moisés, tão preciosa para o povo judeu. E então, Jesus, com seus olhos cheios de compaixão e autoridade, começou a ensinar. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Essas palavras ecoaram como um trovão entre os ouvintes. Cumprir a lei? Muitos esperavam que o Messias trouxesse uma nova ordem, talvez mais fácil de seguir. Mas Jesus os surpreendeu. Ele não veio para anular o que Deus havia ordenado, mas para dar à lei seu verdadeiro significado. Cada mandamento, cada profecia, encontraria em Jesus seu propósito e seu cumprimento. Jesus então advertiu: Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram considerados os mais justos da época, rigorosos em observar a lei em cada detalhe. Mas Jesus revelou algo profundo. A verdadeira justiça não está apenas no comportamento externo, mas nas motivações do coração. Era preciso mais do que seguir regras. Era preciso viver com o coração puro diante de Deus. E então, Jesus começou a explicar como a justiça do reino de Deus era muito mais profunda do que qualquer interpretação literal das Escrituras. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Os ouvintes ficaram perplexos. Jesus não estava apenas falando de homicídio físico, mas de ira. A ira não resolvida, o ressentimento, o ódio no coração, essas coisas também eram condenáveis aos olhos de Deus. Ele mostrou que a justiça verdadeira começa no coração. Ele continuou abordando outras áreas. Ouvistes que foi dito:
não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério. A lei não era mais apenas sobre as ações, mas sobre os pensamentos, os desejos, as intenções. Jesus pediu uma pureza que começava dentro, onde ninguém mais via. Ele continuou abordando temas como o divórcio, os juramentos, a retaliação e o amor ao próximo, elevando o padrão em cada um deles. Mas o ponto culminante de seu discurso foi este: ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aqui, Jesus revelou a essência do amor cristão. Não é difícil amar aqueles que nos amam, mas o verdadeiro desafio é amar aqueles que nos ferem, que nos maltratam. Era um amor radical, incondicional, que refletia o próprio caráter de Deus. O amor ao inimigo era o ápice da justiça que Jesus ensinava. Um amor que não busca vingança, mas perdão e paz. Jesus finalizou com uma declaração poderosa: sede, vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele não estava exigindo uma perfeição inatingível, mas chamando seus seguidores a um ideal de maturidade e plenitude, buscando constantemente crescer na graça e na semelhança de Deus.